Graças a Deus, irmãos. Que palavra nesse tempo da Páscoa que o Senhor nos entrega, e de modo muito especial também para este cerco de Jericó. Que você possa então pedir ao Senhor que essa palavra ela faça morada em teu coração. Coloque a mão sobre o seu peito e diga assim: Senhor Jesus, esta palavra que acabei de ouvir, eu preciso que ela more verdadeiramente em meu coração, que ela me discipline, que ela me fortaleça, que ela me alegre, que ela gere a verdadeira paz. Amém. Meu irmão, minha irmã, você pediu algo para Deus muito importante, que a palavra do Senhor more em teu coração, e que essa santa palavra verdadeiramente também nos eduque, nos lapide, que ela corte as arestas, que aponte o direcionamento verdadeiro para vivermos conforme a vontade do Senhor. Amém? Diz assim, né? Eu gritei para o Senhor me responder, e Ele olhou para mim. Marcos 10, 46, 52. Quantos gritos você deu hoje? Quem é mãe? Quem é mãe? Quem é mãe? Levanta a mão. Isso. Quem tem filho pequeno? Isso. Menino, sai daí. Menino, vem aqui. Não mexe nisso. Vai comer, vai tomar banho. Quem de nós, né, não recordamos da maneira como a mamãe falava altamente conosco, né? Se eu for aí achar, você vai... Vou esfregar na sua cara. Na verdade, nós temos uma maneira comunicativa, né? A minha família, Padre Diego, eu sou de Campolim, Padre Diego sabe, né? Minha família tinha 2 idiomas em casa. Era o gritânico e o berrânico, né? Então, ou gritava ou berrava, né? Então, era a maneira como a gente se comunicava, né? Sou mineiro, filho de mineiro, na verdade, né? Paulista, mas minha mãe mineirinha, mas tinha uma vozinha, olha... Engraçado que nós escutamos a voz de longe e sabemos que tínhamos que voltar, tínhamos que fazer alguma coisa. Então, ao grito, ao berro, se assim podemos dizer, nós somos reconduzidos, não é assim? E a palavra gritar, ela está muito próxima da gente. Quantas pessoas, né, tomam ônibus, né? A gente já ouvia assim, eu me lembro, pegava ônibus, né, de Campolim para Jundiaí, um passinho para frente. Tem uma mulher grávida, dá lugar para ela, o cobrador falando, né? Assim. Então, é uma maneira comunicativa. Essa palavra que é entregue também nesse cerco de Jericó é uma maneira comunicativa. A Bíblia fala que mais de 40 vezes, a palavra gritar, ela é apresentada, mais de 40 vezes. Tem um salmo que diz, este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Então a palavra gritar, ela apresenta-se na Escritura de uma maneira muito especial. Mas também essa mesma palavra é um alerta para cada um de nós. Essa palavra, ela se torna verdade e de um certo modo ela nos ajuda a compreender a maneira comunicativa que o Senhor tem para cada um de nós. Jeremias 4:5. Anunciai em Judá e fazei ouvir em Jerusalém, e dizei, tocai a trombeta na terra, gritai em alta voz, dizendo, ajuntai-vos e entremos na cidade fortificada. Depois Ezequiel 27, 28, ao estrondo da gritaria dos teus pilotos, tremerão os arrebaldes. Também em Isaías 15:4, assim Esbom e Eliabe andam gritando por todos os cantos, suplicando a Deus. Qual foi então o grito que você deu hoje? Foi um grito de socorro? Foi um grito de alegria? Porque podemos dar gritos de alegria. Gol! Podemos dar gritos de alegria. Minha Nossa Senhora, consegui me aposentar.
Hoje eu dei um grito de alegria. Eu fui acertar meu passaporte e achei que meu passaporte estava vencido. E procurando, encontrei meu passaporte, vai vencer só em 2029. Falei, minha Nossa Senhora. Mas daí fiquei um pouco preocupado, porque eu paguei a taxa da renovação. Mas eu fui até lá e a moça falou assim, entra lá, tem como o senhor fazer o pedido. Agora eu vou gritar para Deus para devolver o meu dinheiro, né? Então, qual foi o grito que você deu hoje? Talvez foi um grito de ofensa. Talvez foi um grito de súplica, de dor. Talvez a perca de um ente querido. Uma notícia não tão boa. Porque nós temos as notícias que nós queremos, mas temos a notícia que Deus dá para cada um de nós. Então, de que maneira? Como iremos manter essa comunicação com Deus? O Senhor se inclinou, diz o texto. Ele se inclinou para ouvir-me. Nós então entendemos que há algo grandioso. Deus Todo-Poderoso que se inclina para ouvir, para olhar. Quando nós chamamos alguém, o que nós queremos é que a pessoa olhe para a gente. Não é assim? Ô, psiu, coisinha, quando não sabe o coiso, né? Vem cá, ei, a gente chama. E o que nós queremos? A atenção da pessoa. Quando nós chamamos alguém, nós queremos a atenção dela. O que eu tenho que fazer como cristão? Clamar a Deus, gritar a Deus, suplicar a Deus, para que Ele, na sua dimensão amorosa, se incline para nós e olhe para nós. Tem um texto que eu gosto muito, quero fazer um paralelo aqui. Evangelho de São João, capítulo 8, que é o texto daquela mulher que é apresentada em um suposto adultério. Aquela mulher que é ultrajada, que é levada até uma praça, ela é arrastada. E a cena é que aquela mulher, colocada naquele meio, junto com aqueles homens, e também Jesus. E de repente, alguns dizem, olha, esta mulher foi pega em adultério, e a lei de Moisés manda apedrejá-la. E Jesus então vai dizer, olha, o que está escrito aí, que se cumpra de fato. E o texto fala que Jesus escreve no chão. Santo Agostinho, o grande Santo Agostinho diz que Jesus escrevia os pecados daqueles homens que lá estavam. Uma tradução antiga da Bíblia Ave Maria que eu tinha, diz assim que Jesus, ele olha para aquela mulher, ele a ama e diz, aonde estão os teus acusadores? E ela fala, olha, eles foram embora, não estão mais aqui. Jesus olha para aquela mulher, a ama e também diz, vá e não peques mais. Duas coisas importantes nós temos que ter acerca daquela mulher. Ela se levantou e nunca mais deixou Jesus. O olhar daquela mulher para Jesus foi um olhar também de súplica. Com certeza ela gritou por piedade, gritou por misericórdia, ela pediu compaixão. Uma pessoa pega em adultério, ela era arrastada até a praça pública para demonstrar, entre aspas, o seu pecado. E ela não veio vestida, ela veio nu. E com certeza ela queria cobrir as suas partes íntimas, para que ninguém debochasse dela. Então ela gritava, pedia misericórdia, pedia compaixão. O texto de São João fala que Jesus olha para ela, um paralelo a esse texto que nós estamos usando no cerco. Jesus olha, Deus olha. E ela, depois desse olhar, nunca mais deixou Jesus. Nunca mais abandonou Jesus. Nunca mais deixou de seguir o Senhor. Ela se levantou para seguir o Senhor. Primeira coisa, ela não olhou para as pedras. Lá em Israel tem muita pedra. Davi, quando acerta Golias, lá com o estilingue, lá com a flange, é porque em Israel tem muitas pedras. Jerusalém tem muitas pedras. Ela não olhou para as pedras. Então, meu irmão, minha irmã, não olhe para as pedras. Se você quer seguir a Jesus,
Se quer alcançar a vitória, se quer derrubar as muralhas, não olhe para as pedras. Aquela mulher nos ensina a não olharmos para as pedras. Segunda situação, ela não olhou para os acusadores, ela olhou para Jesus. Nós também teremos que olhar para Jesus, não cair na tentação de ficar olhando para os nossos acusadores. Quando a gente olha para o acusador, o que acontece é vingança, é ódio, é ranço. Quando a gente olha para alguém que fez mal para nós, o que vem no nosso coração? Vontade de beijar a pessoa? Ficar de roxinho com a pessoa. Então, não olhe para o acusador. Se eu quero seguir a Jesus, se eu quero me levantar, eu terei que olhar para Ele. Então não olhe para as pedras e não olhe para os acusadores. Levanta e vai. Levanta e olha para Jesus. E qual vai ser o olhar de Jesus? Um olhar de cura, um olhar de libertação. Daqui a pouquinho, Jesus Eucarístico vai caminhar por essa igreja. Primeira postura sua, a alegria tem que tomar conta do teu coração. Porque Jesus Eucarístico, presente no ostensório, está para nos abençoar. Então que uma tamanha alegria invada o seu coração e que você transborde de muita alegria na presença de Jesus. Segundo, olha para Jesus Cristo. A gente cai na tentação de olhar para o chão, de olhar para o teto, de olhar para qualquer outro lugar. Olha para Jesus, como você nunca olhou na sua vida. Porque o texto fala, olha, eu gritei e Ele me ouviu. Ele olhou para mim. Então que você cante, que você clame, que você olhe para Jesus. Depois de olhar para o Senhor, se esforce para seguir o Senhor. Que nada te impeça de seguir o Senhor. De um propósito de cerco de Jericó é conhecer o Senhor, ter intimidade com Ele, caminhar com Ele, estar com Ele e não abrir mão daquilo que o Senhor vai te entregar. Porque quando o Senhor olha para nós, Ele fala ao nosso coração. Não tem como resistir o olhar do Senhor. Não tem como resistir o olhar de Jesus. O olhar de Jesus é transformador. Quantas e quantas pessoas eu já vi na minha caminhada de fé, sabe, irmãos? Pessoas se derretendo em lágrimas, porque a presença de Jesus é tão grandiosa e ela não se contém, ela não resiste ao amor eucarístico, ela se lança a Jesus Eucarístico. A presença de Jesus é transformadora, porque a pessoa também ela vai tomando consciência de que maneira ela não poderá mais ficar. E ela vai sendo recordada, porque o Espírito Santo de Deus também nos dá uma plena consciência de como nós não deveremos ficar depois do encontro com Jesus. Me encontro com o Senhor, Ele olha para mim e eu sou transformado. O Senhor nos muda. Padre, meu casamento pode ser mudado. Olha para Jesus e peça o seu casamento para que ele seja mudado. Os seus filhos podem ser mudados. Olhe para Jesus e peça que os seus filhos sejam transformados. A sua vida pode ser mudada. Olha para Jesus e diz, Senhor, olha, estou aqui, Senhor. Olha como é que eu estou. Talvez você esteja todo zoado, né? Todo arrebentado, todo machucado, toda machucada, todo ferido. Mas é esta situação que o Senhor mais prefere. Porque Ele, quando passa, vai tocando a todos, vai enxugando as lágrimas, vai levantando as pessoas, vai curando as pessoas, vai revigorando pessoas, vai restaurando vidas. O Senhor Jesus dá um novo sentido às vidas. Mas padre, eu estou sempre na igreja. Padre, eu estou sempre na comunidade. Então, mais uma vez, não abra mão da sua missão de estar na presença de Jesus, de manter a sua comunhão com Ele. Deus não se esquece do seu povo. A gente às vezes esquece. Quantas e quantas vezes o Santíssimo está exposto no altar? Tem gente que entra na igreja e vai na capela. Quantas e quantas vezes Jesus está exposto no altar? E tem alguns irmãos que passam e vão em um ícone sagrado, uma imagem sagrada, fazer as orações.
não percebe a presença grandiosa de Jesus. Mas Jesus não desiste de nós. Ele atrai a sua atenção para Ele, para que nós possamos contemplá-lo, adorá-lo, amá-lo e nele entender a nossa missão de como deveremos caminhar. Bendito seja Deus que ao final desse cerco, essa paróquia se torne uma paróquia eucarística. O Senhor olhou para mim, eu não resisti o olhar do Senhor. O Senhor olhou para mim, eu não resisti à maneira como Ele me amou. Voltemos ao Evangelho de João 8. Aquela mulher que estava toda arrebentada ao chão, o olhar de Jesus a curou. A voz de Jesus transformou aquela mulher. E a decisão que ela teve de seguir o Senhor foi uma decisão transformadora. Que a voz do Senhor também nessa noite te cure. Que o olhar do Senhor também te cure. Por quê? Nós, quando o Senhor passar, vamos apresentar a Ele as nossas feridas. Pensa nas suas feridas físicas, espirituais, psicológicas, psiquiátricas. Apresenta ao Senhor. O Senhor, quando passar, Ele vai também dar um sopro novo em nós. Eu fico imaginando, sabe, irmãos, quando Jesus caminhava e as pessoas estavam pertinho dele, e ali pertinho do Senhor sentiam um cheiro de Jesus, cheiro humano, mas o cheiro do Senhor, cheiro divino, mas o cheiro do Senhor. Aquelas pessoas tiveram a oportunidade de tocar nas vestes de Jesus. Talvez você não se atreva a tocar no Santíssimo, não é muito aconselhável. Você poderá tocar nas vestes, os panos que estão ali cerceando o Senhor. Basta apenas um toque. Talvez você vai apresentar a tua carteira de trabalho nesse momento. Talvez você vai apresentar os seus remédios que você toma para algum controle físico seu. Talvez você vai apresentar a tua aliança do teu casamento que não está bem das pernas. Talvez você vai apresentar o teu propósito, o teu sonho, o teu desejo. Não temas, para Deus tudo é possível. Ele realiza maravilhas. Ele faz o milagre acontecer diariamente, cotidianamente. Então, amados irmãos, que o Senhor ao passar, que o Senhor ao adentrar no nosso íntimo, na hóstia consagrada, no santo ostensório, seja uma noite de olhar. E ó, como o povo faz assim, ó, olho no olho, do teu olho no olho de Jesus. Olha para quem te olha. Jesus quer olhar para você, quer se compadecer de você. Ele olhou para mim. Se chegar em casa depois, o que aconteceu hoje na missa lá, na São João Batista, no cerco de Jericó? Vai dizer assim: o Senhor olhou para mim. Eu não sou mais a mesma mulher. O Senhor olhou para mim, eu não sou mais o mesmo homem. O Senhor olhou para mim, eu não sou mais o mesmo jovem. O Senhor olhou para mim, eu não sou mais este viúvo. O Senhor olhou para mim, eu não sou mais essa viúva. O Senhor olhou para mim. Você consegue dizer isso? O Senhor olhou para mim. Ele vai olhar para você e vai te encontrar do jeito que você está. De que maneira você está hoje, nessa quinta-feira, 18 de maio de 2023? De que maneira você se encontra? Padre, se eu contar para o senhor, vai chorar o cavalo, a carroça e o carroceiro. Não importa, não importa. Fala para Jesus. Quando Ele passar, você diz, ó, dói aqui, dói lá. Eu estou assim, assim, assado. Dessa maneira eu me encontro, mas eu creio, Senhor, que Tu podes me curar. Eu creio, Senhor, que Tu podes me libertar. Eu creio, Senhor, eu confio em Ti. E quando Jesus passar, a maneira como Ele colocar no teu coração, você reza. A maneira como Ele colocar no teu coração, você ora, sem medo algum. Talvez não vai ser na mesma sintonia com os demais irmãos da igreja, mas não importa. Que você fale do seu coração ao coração de Jesus, dos teus olhos aos olhos de Jesus, da tua voz à voz de Jesus. Mas será necessário
que você grite para que o Senhor possa se inclinar para você. O termo gritar também na Escritura é muito atribuída aos anauins, ou os anavins, aqueles que ficavam à beira do caminho, o pobre, o sofredor, à beira do caminho, gritando, pedindo. Que você não tenha medo de pedir. Pedi e vos será dado. Batei e a porta vos será aberta. Então, que essa santa palavra entregue para cada um de nós hoje, ela verdadeiramente gere muita alegria. Por quê? Último versículo. A vossa tristeza, o vosso sofrimento será transformado em alegria. A vossa tristeza, o vosso sofrimento será transformado em alegria. E é claro, Provérbios 15:3 fala também que os olhos de Deus estão em todos os lugares. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Então que você não tenha medo dos olhos de Deus, mas que você se alegre, porque você vai estar sendo olhado por Deus. Quando eu era criança, minha mãe dizia, olha, Deus está vendo tudo, hein? Eu morria de medo, porque estava suscetível ao erro, né? Hoje eu me alegro muito ao ver isso. Deus está vendo tudo. Graças a Deus, então Ele sabe de como eu estou. Então Ele entende o que eu preciso. Então eu vou clamá-lo, eu vou suplicar, porque a bênção do Senhor será grandiosa na minha vida. Amém? Olha para quem está do seu lado, olha para essa pessoa, diga assim, os olhos de Deus estão em todos os lugares. Ele está nos olhando de uma maneira muito especial. Um olhar de cura, um olhar de libertação, um olhar de restauração. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Amém. Então não tenha medo, viu? Se tiver que gritar, grite ao Senhor, Ele entrará com socorro em providência na sua vida. Amém? Te convido a ficar em pé, que essa palavra maravilhosa, ela venha trazer paz, tranquilidade ao vosso coração. A Santa Igreja diz que não pode aplaudir a palavra quando proclama o Evangelho, mas não fala nada depois da homilia, tá bom? Então, aplaudamos a Santa Palavra, palavra de vida, palavra de santidade, cada um de nós.